Então esse é o guia básico para você começar a investir em ações com segurança. Depois que tu assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter todas as informações que você precisa para dar os primeiros passos no mercado de ações. Então, para esse vídeo ficar bem didático, separei em 5 partes, tá? Então, o que são ações? Por que investir em ações? Terceiro, como investir em ações? Quarto, como escolher uma ação? Quinto, quais são os tipos de ações? Ficou básico ou não ficou? Então, pega papel e caneta e vamos começar o seu guia básico de investimento em ação. Vem pro vídeo. Olá, eu sou Edna Câmara e estou aqui para te ajudar através do canal Te Oriento a dar os primeiros passos nesse divertido mundo dos investimentos. Você já fez seu investimento base pensando no teu presente, nos imprevistos do teu presente, que é a sua reserva de emergência? Então aqui nós vamos começar a dar os primeiros passos para aqueles investimentos mais ousados, pensando no teu futuro, pensando em planejar o seu futuro, criar metas para o teu futuro, fazer uma reserva de oportunidade e também pensar até na sua aposentadoria, por que não? E tudo através de investimentos mais ousados na Bolsa de Valores. Então vamos lá. Primeira pergunta, o que são ações? Quando você compra ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa, ou seja, uma pequena fatia dessa empresa. Então, a partir desse momento, você se torna acionista ou sócio dessa companhia. Por isso, você ganha alguns direitos especiais. E isso vai depender do tipo de ação que você comprou daquela empresa. Ou seja, você vai ter direito a votar nas assembleias, você vai ter direito de contribuir com as decisões estratégicas dessa empresa a partir do momento que você entrar. E o mais importante do que isso, para nós que somos pequenos investidores, você também vai ter direito a receber a participação nos lucros dessa empresa que você começou a investir. Por meio de quê? Dos proventos, da bonificação, dos juros sobre capital próprio. Então vamos lá, isso eu vou falar mais na frente. Mas por que uma empresa resolve entrar na Bolsa de Valores e vender parte de suas ações para o mercado? O primeiro motivo é ela conseguir recurso para ela financiar suas atividades econômicas. Aqui entra algo muito importante que você precisa entender sobre o mercado de ação. O mercado de ação, ele tem duas formas de existir: o mercado secundário e o mercado primário. No mercado primário, as empresas elas lançam suas ações. E através de quê? Através de uma oferta pública de ações, de parte do seu capital, né, do todo desse seu capital, ela lança parte desse capital. Isso se chama IPO, é uma sigla americana. Isso é o mercado primário. Existe o mercado secundário, que eu vou te explicar na sequência. Ela faz uma oferta pública inicial de ações através desse IPO. Digamos que ela resolva que vai pegar 20% do valor total dela, vai dividir esses 20% em várias ações e vai ofertar através da Bolsa de Valores para o mercado, ou seja, nós investidores. E aí nós vamos poder participar desse IPO e comprar alguma dessas ações, ou você pode comprar uma só no mercado fracionário. Então, esse dinheiro que nós compramos, as ações, volta para o caixa da empresa, e aí vai financiar suas atividades, né? Ela também pode fazer um processo chamado follow-on, é quando ela já tem ações negociadas no mercado, ela já fez seu IPO, mas agora ela resolve jogar para o mercado uma nova remessa de ações, oferece novas ações para o mercado. Então, ela faz isso por meio desse processo de follow-on. Isso também é uma ação do mercado primário. Você pode participar. Se você já for acionista, você pode também participar. Mas digamos que você compre as ações de uma empresa e você quer vender. E aí que entra o mercado secundário. O mercado secundário é onde uma pessoa que seja acionista de uma empresa dessa, que abriu capital na bolsa, ela pode vender essas ditas ações para uma outra pessoa. Ou seja, eu estou querendo comprar a ação de uma empresa e você está querendo vender. Então, aí nós vamos utilizar o mercado secundário. Por quê? Se você não está participando do IPO, que foi quando ela se lançou, né? Você não teve esse privilégio, então você vai comprar através de onde? Do home broker da sua corretora. Então lá é o mercado secundário, onde uma pessoa vende através do intermediário, que é a corretora de valores ou o banco, para uma outra pessoa que está querendo comprar. Isso, a empresa originalmente não participa dessa ação, desse mercado. Ela está lá no primário e nós estamos aqui negociando ações no mercado secundário. Correto? Ficou claro? Então vamos para a segunda parte do vídeo. Por que investir em ações? Afinal de contas, por que investir? Então eu falei, quando você se torna acionista, ou seja, quando você compra ações de uma empresa, você ganha alguns direitos. Então, o mais importante desses direitos para nós investidores é exatamente participar dos lucros dessas empresas que estão na bolsa, correto? Mas nem todas as empresas distribuem parte dos seus lucros para os seus acionistas. E se fizer, vai fazer como?
por meio de provento, dividendos, juros sobre capital próprio e até bonificação de ações, sabiam? Além disso, quando você se torna sócio, né, quando você participa de uma empresa através da compra das ações, você também pode ganhar através do lucro dessas ações, ou seja, o preço dessas ações vão aumentar no mercado. E aí você vai ganhar o famoso dividend yield on cost, que é o ganho sobre a cota que você comprou. Você comprou por X e ela vai começar a valorizar e vai valer 2X. Então é por meio da valorização também do preço dessas ações que você comprou, principalmente no longo prazo, aí você vai também ganhar. É uma outra forma de você ganhar dinheiro na bolsa. Agora, uma coisa importante, o investimento em ações é renda variável, ou seja, existe risco. Da mesma forma que essas ações podem se valorizar e te fazer ganhar um dividendo yield on cost bem grande, ela também pode se desvalorizar. Se a empresa começar a dar menos lucro, se a empresa não for bem sucedida, não for bem administrada, se a concorrência crescer muito e esse mercado ficar escasso para ela, entendeu? Ela perder muito espaço, então essas ações podem desvalorizar. E aí no momento que você quiser vender, em vez de você ter ganho esse aumento de capital, você foi perder. Ela pode até quebrar, falir, né? E aí nesse caso você vai perder o teu investimento. Então é um investimento, para você ter noção, para você pesquisar, para você se informar, que não é um investimento assim muito light. Ele é um investimento que requer muito mais pesquisa e estudo. Mas aí você vai perder só o que você investiu. Você não vai participar das perdas, né, que essa empresa tiver ao falir, ao abrir concordata, né, ao pedir falência. O máximo que você perde é aquilo que você investiu originalmente. Por conta desses riscos, é melhor você analisar antes se você tem perfil. Antes de começar a investir, você faz o seu perfil. Aqui eu estou partindo do princípio que você já formou a sua reserva de emergência. Óbvio. Então agora você vai partir para a renda variável, fazendo a análise do teu perfil lá na corretora, e aí você vai verificar: eu sou um investidor conservador? Eu aguento a flutuação das ações para cima, para baixo, aumenta, diminui, né? Então assim, quando você abre a conta numa corretora e você começa a investir, você tem que observar lá na corretora qual perfil foi o seu. Se é conservador, se é moderado, se é um perfil mais arrojado, entendeu? Então, geralmente, quanto mais jovem, mais arrojados são os perfis. Quanto mais a gente amadurece, mais moderado, né, a gente se torna, porque a gente tem medo de perder o nosso capital, o nosso dinheiro. Então ela faz um monte de perguntas e você no final, você vai ter o teu perfil, se é mais conservador, se é mais moderado ou se é um perfil mais arrojado, que é aquele perfil agressivo. E esse é o perfil mais indicado para quem vai investir em ações. Então se você é esse perfil, você vai investir nas ações. Agora uma dica: investe pensando no longo prazo, porque médio prazo e curto prazo flutua muito e aí você pode realmente perder dinheiro. Agora, se o teu foco é longo prazo, é aposentadoria, aí essa tendência é muito mais de valorização. Outra dica: procura diversificar. Escolhe setores, bancos, financeiro, energia, consumo, o setor também de telecomunicação. Então, assim, são vários setores que estão na bolsa. E aí você escolhe para cada setor uma ou duas empresas e monta uma carteira. A terceira parte é como investir em ações. Então, já disse para você começar, você tem que ter conta numa corretora. Você pode escolher a que mais lhe chamar a atenção, a que mais lhe convier. Invista através da Inter, da corretora do Banco Inter. Mas você pode investir através da XP, do Banco Inter, da Rico, da Easy Invest, do Banco Sofisa. Tem várias. Então você escolhe a corretora. Algumas cobram taxa e outras não. O Banco Inter não me cobra taxa. E o Home Broker é super prático de utilizar. Por que você precisa dessa corretora? Porque exatamente você está no mercado secundário, lembra? Então você vai entrar no Home Broker dessa corretora, coloca o código da ação que você decidiu comprar, antes você fez toda uma pesquisa, e aí a partir dessa pesquisa é que você vai escolher a ação dentro daquele segmento, dentro daquele mercado que você já tinha pesquisado, já tinha feito para escolher. Aí a corretora vai mandar, né, onde estão todas as ações ali para vender, como se fosse um mercado de ação, como se fosse, não, é um mercado de ação. E aí você vai na sua corretora e lança, né, a sua ordem de compra. Se for no fracionário, você tem que usar o EFS. Se for um lote de 100 ações, que é uma cota cheia, aí você manda no seu CPF, no nome da corretora, para a B3. A corretora intermedia essa relação entre você, entre eu, né, e a empresa que está lá no mercado. E aí, digamos que eu queira comprar ações da Taesa, e aí eu vou mandar uma ordem de vendas através da corretora do Inter para a B3, e aí o negócio é feito entre o Inter e a B3, mas as minhas ações ficam no meu CPF guardadas lá na B3, tá? As ações, elas ficam registradas no seu CPF, na CBLC, tá? Elas não ficam no Banco Inter, então não se preocupe. Então, se a corretora quebrar,
não se preocupe. As suas ações continuam íntegras lá no seu nome, na CBLC, não se preocupe com isso. Aí você vai para outra corretora e tudo bem, porque as suas ações estão na íntegra, preservadas lá no seu CPF. Inclusive, você pode ficar consultando os lotes de ações que você compra através do SEI, que é o canal eletrônico do investidor. Você cria uma senha lá na B3 e fica mês a mês recebendo seu extrato, consultando como é que estão seus investimentos. É bem seguro. E quando você compra, você recebe a nota fiscal. É como se fosse uma compra outra qualquer. Entrou no home broker, emitiu sua ordem de compra, aquela corretora tem a obrigação de te mandar tudo que você comprou, o valor das taxas que elas cobram, se ela cobrar, né? Então, tá tudo nessa nota fiscal que você vai guardando. Isso tudo é fiscalizado pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, tá? Ela é o órgão fiscalizador, para ver se está tudo dentro da lei, para ver se está tudo de forma correta, como foi prometido. Claro que se não tiver, ela vai investigar e ela pode até aplicar multa para a corretora que está te vendendo, que está intermediando, né, a tua compra na B3. Ficou claro essa questão das negociações das ações? Então vamos para a quarta parte desse vídeo, que é exatamente como escolher uma ação. Existem várias formas. Você pode escolher você mesmo, autodidata, fazendo análise, na forma fundamentalista, por exemplo, que é a que eu mais gosto. E existe também a análise gráfica, que aí você vai verificar por meio de gráficos padrões de subidas e de descidas daquela empresa, daquela ação. E aí você vai verificar através do gráfico se ela vai se valorizar mais naquele momento ou se ela vai desvalorizar. Se está no momento de compra, se está no momento de venda. Geralmente são situações mais utilizadas pelos day traders. Day traders são pessoas que compram e vendem ações no mesmo dia, por exemplo. Mas não é o nosso caso, né? Nós somos investidores de longo prazo, eu acho. Eu sou. Essa é a minha estratégia, para não correr muito risco, para não me estressar. Então a análise mais adequada é a fundamentalista, para este caso. Claro que não exclua a outra também é fundamental. Ambas se complementam, tanto a fundamentalista com a análise grafista. Aí você vai olhar todo o arcabouço de informação, fluxo de caixa, você vai olhar o mercado que ela está, os indicadores. Eu vou fazer depois um vídeo falando sobre o principal indicador, qual é o tipo de governança dessa empresa. Enfim, são vários indicadores que a análise fundamentalista traz. Mas se eu for falar sobre a análise fundamentalista, o vídeo vai ficar muito longo. Depois eu trago. Então, se você quiser entender mais sobre algum item da análise fundamentalista, deixa aqui no vídeo que eu trago para você, tá bom? E aí também você pode escolher a ação, além dessas próprias análises autodidatamente você fazendo, ou você pode ver através das carteiras de indicação e relatório que as casas de análise elas disponibilizam. Fácil na internet você acha. Você pode também ver a carteira de indicação que tem na tua própria corretora. Você pode, se você confiar numa pessoa habilitada através da CVM, pedir indicação para essa pessoa, para esse profissional. Assim, as minhas escolhas eu sempre faço, né, depois que eu aprendi sozinha, fazendo uma série de pesquisas, tá? Bom, então você já escolheu a empresa, já escolheu a corretora e agora é a hora de você conhecer mais profundamente as ações. Para primeiro passo, eu te indico que você tem que ir conhecer mais sobre os tickets das ações. Então o que é isso? Toda ação ela é negociada por meio de um código, tá? Quando você vai entrar na tua corretora e quer comprar ações do Banco do Brasil, por exemplo, você não vai digitar Banco do Brasil, você vai digitar o código dessa ação. No caso do Banco do Brasil, BBAS3, certo? Então, essa ação, ela é identificada por um conjunto de 4 letras e um número. 3, 4, 5, 6 ou até 11 se tratar de uma ação UNIT, por exemplo. A Taesa é negociada através do código TAEE11. Então, existe a Taesa TAEE11, existe a TAEE4, a 3, então cada uma dessas ações equivale a uma especialidade. Como eu falei, ela pode ser uma UNITD, ela pode ser uma ação preferencial. Então cada uma desses números que acresce as letras, ela vai mudar a característica daquela ação. Tem as ações também ordinárias. As ordinárias são de número 3. Bom, já que eu estou falando dessa sopa de letras, né, vamos lá. Os tipos de ações. As ações, elas podem ser ordinárias, que é aquelas que se identificam com um número 3 no final. As ordinárias, elas te dão direito, a nós investidor, a votar nas assembleias das empresas. Elas conferem algumas proteções aos investidores, aos pequenos investidores. Tem uma coisa chamada tag along, que também esses investidores têm direito. É no caso da venda do controle da companhia, mas isso é um assunto para um outro vídeo. As preferenciais, que são identificadas pelo número 4, 5 e 6, essas ações, como o nome já diz, são preferenciais, né? Geralmente pelo número 4. Algumas empresas lançam outras preferenciais de classe especial, que aí vai para o número 5 e 6. São ações de classe especiais. Nesse caso, você não tem direito de voto nas assembleias. Mas nós, pequenos investidores, nem queremos isso, né? Bom, enfim, você também não tem a proteção do tag along.
que é que lhe dá de favorecimento aqui? Você tem o favorecimento de receber os dividendos. Via de regra, elas pagam um pouco mais dividendos do que as ações ordinárias, que lhe dá direito de voto, lembra? E dá direito de tag along. São dois assuntos para você pesquisar mais. As preferenciais pagam um valor pequeno, é uma coisa pequena a mais. Bom, existe também as e-unity. As e-unity são identificadas pelo código 11. Elas são um pacote de ações, juntas pacote ordinária com preferenciais. Então, quando você compra um e-unity, você geralmente compra uma ação ordinária e 3 ações preferenciais. Por que as empresas lançam essas e-unity? Para dar mais liquidez, para vender em quantidade maior as ações, tá? Tem empresa que tem as 3, e-unity, preferenciais, todas elas. Todas sendo negociadas ao mesmo tempo. É o caso da Taese que eu falei. Tem a TAE 4, a 3 e tem a 11. Então, você pode comprar os 3 tipos de ações da Taese no mercado, tá? Você pode investir nas 3 ou escolher apenas uma e comprar aquela ação e vai, né, assim, comprando mês a mês. Tem também as ações que terminam com o código 34, que aqui no mercado brasileiro, elas são chamadas de BDR. O que é uma BDR? Isso aí também é assunto para um outro vídeo. BDR é uma empresa, é uma ação de uma empresa estrangeira que está sendo negociada através da B3, tá certo? Tem também o BOVA11. O BOVA, ele é um índice, um ETF de várias empresas que também é vendido e negociado aqui na bolsa, na nossa B3. Mas também é assunto para um outro vídeo, porque aqui a gente tem que focar para que você aprenda um pouco mais sobre a questão do entendimento de investimento em ações. Então, por isso que eu não quero desviar muito para outros assuntos. Então, essa BDR, ela é lá do exterior e está sendo negociada na nossa bolsa aqui. Mas a compra na corretora é igual, tá? Começa pela identificação do ticker, qual é a empresa, onde ela atua, qual é o mercado, enfim, uma série de informações que você precisa saber. E aí você vai dando os primeiros passos, né, com relação a essa postura de investidor para mandar a tua ordem de compra através da corretora. Uma outra coisa importante é você se ligar no imposto de renda. Se você está investindo na bolsa e você nunca fez o teu imposto de renda, o teu IR pessoa física, você tem que começar a procurar um profissional, um contador, para te ajudar a fazer o teu IR. Porque quando você recebe dividendo, você ainda não paga dividendo. Mas se você recebe juros sobre capital próprio, se aquela empresa paga, você não vai precisar se preocupar porque o JCP, eles já são retidos na fonte, né? Ou seja, a corretora manda para a tua conta o JCP já líquido. Você não tem que pedir ninguém para fazer, né, esse DAM para ti. Agora, se você está fazendo a operação day trade, que é a operação day trade, você comprou a ação e vendeu no mesmo dia, ou seja, você está só especulando, você não está pensando no futuro, na sua aposentadoria, você está pensando em ganhar dinheiro no curtíssimo prazo. Nesse caso, você vai pagar 20% sobre o lucro que você tiver naquela venda, tá? E aí você paga 20% de imposto, você tem que calcular essa DAF e pagar esse imposto. Agora, se for uma operação normal, que você comprou a empresa hoje e vai vender só depois, um mês, um ano, né, 2 anos, 10 anos, não se preocupe. Você vai pagar imposto somente se essa venda te representar um valor maior que 20 mil reais. Até 20 mil você não paga nada de imposto. Agora, se exceder os 20 mil, você tem que calcular 15% sobre o lucro que você teve em cima de toda aquela venda, tá certo? O bom é você se ligar que até 20 mil reais mês você não paga nada de imposto, mesmo que você tenha tido muito lucro. Então, se você delimitar as vendas na corretora em até 20 mil, não é compra. Compra você pode comprar o quanto quiser. Mas se você delimitar as suas vendas em 20 mil reais mês, aí você não paga imposto. Se você estiver negociando um valor acima de 20 mil, aí sim você vai pagar 15%. Diferente do day trade, que o day trade paga 20% porque é uma ação especulativa que ele comprou e vendeu no mesmo dia, tá bom? Então, agradeço a tua atenção, dê o like, se inscreve no canal, manda para os teus amigos que ainda não investem, para que eles comecem a se inspirar, né, e comecem a conhecer mais sobre esse assunto, para que o canal cresça e que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante a partir do teu curtir, e aí a gente vai crescendo aqui, ajudando mais ainda vocês, tá? Obrigada pelo teu apoio, desejo que você invista bem, pesquisando e fazendo o melhor investimento para o teu futuro. É isso que eu te desejo, eu estou aqui só para te ajudar. Próximo vídeo eu vou trazer mais informações sobre indicadores para que você crie coragem e comece a investir na bolsa pensando no teu futuro, na formação de patrimônio, né?
E aí, um ativo muito interessante para quem começa a investir na bolsa é o tempo. Como eu falei, quanto mais tempo você tiver, quanto mais visão de longo prazo você tiver, melhor, porque você vai ter muito mais possibilidade de ganhar, tanto dividendos, como bonificação, como juros sobre capital próprio, como dividendo yield on cost, que é exatamente quando as empresas elas valorizam suas cotas. E aí você vai ganhar esse dividendo yield on cost, e isso é muito mais interessante, tá certo? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos e um bom domingo.